Oi, sabe, o direito sempre pareceu ter uma regra bem clara. No mundo, ou algo é uma pessoa ou é uma coisa. Simples assim. Mas essa divisão, que durou séculos, está começando a ruir. Hoje, a gente vai mergulhar na revolução silenciosa que está mudando o status legal dos animais. É uma jornada que desafia tradições e abre um debate incrível sobre o futuro do próprio direito. Vamos entender como é que isso está acontecendo. Tem um verso do Arnaldo Antunes que diz que as coisas não têm paz. E olha, essa frase nunca fez tanto sentido para o direito como agora. Aquela categoria jurídica antiga, a de coisa, está em crise. A ideia de que tudo que não é humano é só um objeto simplesmente não se sustenta mais. E aqui está a pergunta que está no centro de tudo. Pensa numa situação comum. Um casal se separa. O cachorro da família é tratado como um sofá que a gente vende e divide o dinheiro? Ou ele é visto mais como um filho, com esquema de visitas e tudo mais? A resposta para essa pergunta está mudando, e mudando muito. É essa transformação que a gente vai desvendar. Por séculos, a lógica da lei era essa, bem preto no branco. De um lado, as pessoas, que são sujeitos, donas de direitos. Do outro, as coisas, que são objetos desses direitos. Uma casa, um carro, um cachorro, tudo na mesma caixa. Era um sistema bem simples, é verdade, mas que hoje está sendo completamente questionado. E no Brasil, essa briga tem um epicentro bem claro. É um verdadeiro choque de gigantes entre duas das nossas leis mais importantes. De um lado, uma visão super antiga, focada em patrimônio. Do outro, uma visão moderna, focada em proteção. Vamos direto ao ponto. O nosso Código Civil, que organiza as relações do dia a dia, é bem explícito. Lá no artigo 82, ele chama os animais de bens semoventes. Nome complicado, né? Mas sabe o que isso significa na prática? Que para a lei civil tradicional, um animal é, basicamente, um objeto. Uma propriedade que você compra e vende como qualquer outra. Só que aí vem a nossa Constituição de 1988, a lei mais importante de todas, e diz algo totalmente diferente. Ela proíbe qualquer prática que submeta os animais à crueldade. Tá sentindo a tensão? Uma lei diz que são coisas, a outra diz que eles têm que ser protegidos do sofrimento. E aí fica a pergunta, né? Como é que o sistema jurídico resolve esse nó? É exatamente essa contradição que está forçando uma revolução silenciosa nos tribunais e, aos poucos, na criação de novas leis. Bom, com a lei dizendo uma coisa e a Constituição dizendo outra, alguém precisava resolver esse impasse. E essa tarefa acabou caindo no colo dos juízes. São as decisões judiciais, analisando caso a caso, que estão redesenhando o mapa jurídico dos animais aqui no Brasil. A primeira coisa que os tribunais fizeram foi botar ordem na casa, estabelecer uma hierarquia. No caso famosíssimo da farra do boi, o Supremo Tribunal Federal mandou o recado: tradição cultural não pode servir de desculpa para a crueldade. Ponto. Na mesma linha, a Justiça Federal proibiu a caça por esporte, dizendo que o lazer de uma pessoa não justifica a morte de um animal. A mensagem ficou bem clara: a proteção contra a crueldade vem primeiro. Ok, então, crueldade não pode, mas e o afeto? E aquela situação que muita gente já viveu ou ouviu falar? O casal se separa, e aí? O que acontece com o pet? Essa pergunta levou o debate para dentro das nossas casas, para o direito de família. E aí que entra em cena um caso que mudou tudo, o da cadelinha Kimi. O Superior Tribunal de Justiça se viu diante daquele problema que a gente falou. E a reflexão foi: peraí, a gente vai tratar a Kimi como se fosse um carro? Mandar vender e dividir o dinheiro? A resposta foi um sonoro não. A corte reconheceu o intenso afeto e o valor único da Kimi para a família. E a solução foi genial. Em vez de vender o bem, o tribunal criou um regime de visitação, quase como uma guarda compartilhada. Foi aplicar a lógica do direito de família a um ser que, tecnicamente, ainda era uma coisa. Certo? Se um animal não é só um objeto passivo, e se ele é o foco da proteção da lei, o próximo passo do raciocínio é ainda mais radical. Será que um animal pode, ele mesmo, ser o autor de uma ação na justiça para se defender? E acredite se quiser, a resposta veio lá do Paraná. Num caso de maus tratos, o Tribunal de Justiça permitiu que os próprios cães, claro, representados por uma ONG, fossem os autores da ação. O nome técnico para isso é personalidade judiciária. Foi a primeira vez que um tribunal disse: olha, o animal não é só o objeto da proteção, ele é o dono do direito a essa proteção. Com os juízes abrindo essa porta, o pessoal que faz as leis, os legisladores, também começou a se mexer. Aos poucos, essa nova mentalidade está virando lei de verdade.
no papel. Um exemplo perfeito disso é o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. A lei é super clara. Diz que os animais de estimação são seres sencientes, ou seja, que sentem dor, alegria, medo e mais, que eles têm uma natureza jurídica sui generis, uma palavra chique para dizer única, especial. Eles são sujeitos de direitos despersonificados. Traduzindo, têm direitos, mas não são pessoas. E o mais importante, a lei proíbe com todas as letras que sejam tratados como coisas. É a criação oficial de uma terceira via, sabe? Não é gente, não é coisa, é animal, uma categoria própria. Tudo bem, mas qual é a base teórica para uma virada de chave tão grande assim no direito? Para a gente entender a raiz disso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o que, afinal, significa ter um direito. E a pista para desvendar isso vem de um jurista italiano muito importante, o Luigi Ferrajoli. Ele mostra que, no fundo, existem dois tipos bem diferentes de direitos. E entender essa diferença muda tudo. Vamos ver essa diferença. De um lado, temos os direitos patrimoniais. Pensa na propriedade de uma casa. Pertence a uma pessoa específica, pode ser vendida e nasce de um contrato de compra e venda. Do outro lado, a gente tem os direitos fundamentais, como o direito à vida. Ele é de todo mundo, não dá para vender e nasce direto da lei, criando uma obrigação para o Estado proteger a todos. E aqui está o pulo do gato. Quando a Constituição proíbe a crueldade, ela basicamente tira a proteção dos animais da caixinha dos direitos patrimoniais e joga na caixinha dos direitos fundamentais. A questão deixa de ser sobre o direito do dono sobre a sua propriedade, passa a ser sobre o dever do Estado de proteger a vida e a integridade de um ser. É essa virada de chave teórica que justifica toda essa revolução que a gente viu. E essa jornada toda para reclassificar os animais abre uma porta gigantesca para o futuro do direito, porque se a categoria coisa já não serve mais para eles, a pergunta que fica é: para que mais ela está ficando obsoleta? Pensa bem, os nossos dados pessoais são meras coisas? Um NFT, que é um arquivo digital único, é uma propriedade igual a uma cadeira? E a nossa identidade digital, o nosso avatar no metaverso? Todos esses conceitos novos, muitos deles totalmente virtuais, desafiam aquela velha divisão entre pessoas e coisas, exatamente como os animais fizeram. A revolução que começou com um latido ou um miado pode, no fim das contas, redefinir a nossa relação com o mundo digital. A questão final que fica no ar é, se a lei conseguiu evoluir para proteger a dignidade de um animal, como é que ela vai ter que se transformar para proteger a nossa própria identidade no mundo cada vez mais virtual? Essa é uma discussão que, olha, está só começando.